E aí, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para mais uma resolução do simulado da plataforma SAD. Agora a questão 108. Uma questão sobre ondulatória e uma questão bem tranquila, bem fácil, só que não podemos esquecer os conceitos por trás dela, tá? É muito importante. Vai. A implementação das redes 5G exige um replanejamento da infraestrutura urbana. Diferentemente das gerações anteriores de telefonia, essa tecnologia opera em bandas de frequências significativamente maiores. Né? Eu posso deixar isso anotado. A frequência dessa onda, né, do 5G, a frequência é bem maior. Então, tudo bem. Aqui. Em simulações de propagação realizadas em uma grande avenida, engenheiros notaram que a simples passagem de um ônibus articulado era suficiente para bloquear o sinal dos dispositivos dos pedestres na calçada oposta, criando extensas zonas de sombra. Para garantir a conexão, tornou-se obrigatória a instalação de múltiplas antenas estrategicamente posicionadas, assegurando sempre uma linha divisada direta com os usuários. Bem, a formação das zonas de sombra descritas ocorre porque, em relação às gerações anteriores, a nova onda eletromagnética apresenta o quê? Bem, aqui, se você tiver o embasamento teórico, você já sabe a resposta. Só que vamos lá. Eu tenho a seguinte relação, né, que é sobre a equação fundamental da ondulatória, que ele vai dizer, vai relacionar, né, o comprimento de onda com a frequência dessa onda. Isso vai dar a velocidade, né? Só que levando em consideração que a velocidade vai ser a mesma, quando a gente observar, a gente pode comparar diretamente esses dois parâmetros. Lembra que aqui no início ele falou que a frequência dessa novo tipo de onda, a frequência é bem maior. Bem maior. Ou seja, quando eu tiver um comprimento de onda e eu aumentar muito a frequência, o que vai acontecer? O comprimento dela vai ficar minúsculo, né? E esse comprimento de onda, ele interfere diretamente em uma característica da onda, que é basicamente a difração. A difração é basicamente a capacidade de uma onda de contornar um obstáculo, digamos assim. Isso também é tratado, por exemplo, lá na óptica, porque a luz não deixa de ser uma onda, né? Então, ou seja, quanto maior for o meu índice de refração, mais eu consigo, tipo, nossa, o amarelo ficou bem ruim. Eu consigo, por exemplo, a luz, né? Vou pegar a luz como exemplo, porque é muito mais fácil de montar o imaginário, né? A luz, por exemplo, a lâmpada lá na sua sala tá acesa. Só que ela tá passando por debaixo da sua porta. E tá aquele clarão do caralho e tu não consegue dormir. Mas a luz, ela não tá diretamente por debaixo da fresta da porta. Isso acontece por causa da difração. A luz, ela vai fazer um contorno, né? Ela vai conseguir contornar isso. Ficou horrível. Ela vai conseguir contornar, ou seja, quanto mais difração eu consigo fazer e mais contorno eu consigo fazer. Só que quando eu tenho um comprimento de onda muito pequeno, essa capacidade é quase nula, né? Eu não vou conseguir, eu vou bater aqui, né? Vou ser absorvido, vou ser refletido, qualquer coisa do tipo. Beleza? Então, tendo isso em mente, o que eu busco? Como a frequência é muito maior, meu comprimento de onda é menor, né? Ou seja, a minha refração também é menor. E isso faz sentido, né? Porque no texto ele deu o seguinte exemplo. Eu tenho você aqui do lado da rua, vai passar um ônibus, né? Finge que eu tô olhando de trás assim. E a pessoa que tá do outro lado da rua já não consegue mais receber o seu sinal, seu zap, né? Por quê? Porque a onda, ela vai se propagar, né? A sua energia, com as informações e tudo mais, ela vai passar aqui, puf, bateu no ônibus, ela não vai conseguir fazer aquele desvio que uma onda normalmente consegue fazer. Tanto que você pode imaginar no seguinte caso. As ondas de raio, ó, as ondas mais antigas, né, as tecnologias mais antigas, as ondas de rádio, elas têm um comprimento de onda absurdo, né? E você pode confirmar isso, mano, se você posicionar uma antena, nem que seja de um rádiozinho mais bem posicionada, você consegue pegar canais de rádio, por exemplo, do outro lado do mundo, né? Isso existe. Então, só que quando eu tenho um comprimento de onda muito pequeno, como a gente já explicou, basicamente eu não vou conseguir fazer esse contorno, né? Eu vou bater aqui e não vou conseguir transferir, vou ser absorvido, vou ser refletido. E esse é o caso da questão, né? Agora vindo aqui para cima, o porquê a nova onda forma-se essas zonas de sombra? Porque a nova onda eletromagnética apresenta maior velocidade de propagação.
Normalmente, as velocidades dessas ondas elas são constantes e vale a velocidade da luz, né? Ondas eletromagnéticas, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso normalmente fica constante e por isso que a gente consegue fazer essa comparação entre as grandezas. Beleza? Então, e ele fala assim, o que facilita a refração do feixe. A refração, tem muita gente que confunde com difração, mas a refração, ela é basicamente quando eu tenho a troca do meio, né? Por exemplo, a luz, ela incide, por exemplo, num rio, e de vez ela seguir reto, 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 o que vai acontecer com ela? Vai sofrer refração. Ou seja, ela vai, às vezes, vir um pouco mais para frente ou ela pode vir um pouco mais para trás. Tanto que tem várias questões que já abordaram isso. Por exemplo, a do peixe, né? Que o camarada tá vendo um peixe debaixo da água, só que ele joga a lança, um negócio assim, e ele erra completamente. Porque o peixe, na realidade, ele tá, por exemplo, aqui. Mas por causa da refração, você vê ele por cima da água aqui, entendeu? É mais ou menos isso. Então, as duas explicações nessa questão aqui tá errada. Menor comprimento de onda, beleza, o que a gente está procurando, o que restringe a difração no obstáculo. Perfeitamente. Né? A gente já pode vir e marcar com toda a segurança do mundo. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. Maior amplitude de oscilação, o que intensifica a interferência no ar. Cara, interferência, existe dois tipos de interferência. E ela se baseia basicamente em fases, né, da onda. Por exemplo, eu tenho a interferência, eu vou escrever bem, botar só em inter. Interferência, a gente tem dois tipos, que é a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Incrivelmente, isso aqui cai no Enem, tá? Já caiu mais de uma vez. Porque são interferências que elas têm resultados diferentes, obviamente. Quando eu tenho, por exemplo, a construtiva, eu tenho duas ondas que estão se encontrando em fases iguais, né? E mesma frequência, né? Tem que lembrar disso. Então, quando elas se juntarem, elas vão ter um ganho aqui e depois elas vão seguir seus caminhos, né? Digamos que elas estão indo de encontro. Então, aqui é a onda 1, aqui é a onda 2, aqui é 1 mais a 2 e depois elas seguem seus caminhos normalmente, beleza? Elas fazem essa construtiva, né? O exemplo pode ser o som. Eu tenho uma interferência construtiva que ela vai fazer o volume, por exemplo, do que eu estou escutando, né, ficar mais alto. E se você sabe o que é o volume, né, a intensidade do som, você vê aqui que a amplitude já explica isso. Então esse é um exemplo de interferência construtiva. A destrutiva vai ser basicamente a mesma coisa, só que com fases opostas, né? Mesma frequência, mesma amplitude e tal. E eles chegam aqui com fases opostas. E quando elas se encontrarem, você concorda que como é uma igual no positivo e uma igual no negativo, quando elas se encontrarem, estiverem na mesma posição, eu vou ter nada, né? Ou eu vou reduzir o som, né, se não forem muito iguais, ou eu vou ficar completamente no silêncio, né? Eu acho que para interferências o som é um ótimo exemplo, certo? E depois seguem seus caminhos como visto na interferência construtiva. Então, nessa questão aqui, ele está falando que é interferência no ar. Então, sei lá, para mim já não faz sentido nessa parte. Beleza? Menor período temporal que provoca reflexão total na lataria. Reflexão total ela ocorre basicamente em espelhos, né? Até onde eu lembre. Existe, tipo, poucas coisas que fazem uma reflexão total, e o espelho é uma delas. Beleza? E maior acúmulo de energia, o que induz a polarização na superfície. Cara, polarização é quando você tem, por exemplo, uma onda, uma senoide, né, senoidal, assim, daí você passa ela por... Meu Deus, eu não sei desenhar. Assim. Eu vou polarizar ela, ou seja, eu vou passar ela por um meio. Normalmente tem os exemplos com formatos, né, uns buraquinhos, por exemplo, aqui assim. Daí quando a onda passar por esse buraco, apenas a parte positiva aqui vai conseguir entrar. A negativa vai bater nessa parede aqui e vai morrer, digamos assim, né?
Resumindo bastante. Daí no final eu vou ter, por exemplo, uma onda desse tipo aqui, ó. De vez ela voltar para negativa, vai ficar só no positivo. Isso é polarização. Que, de novo, nessa questão não vem ao caso. Então a gente vem e marca a letra B com total segurança. Beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima.